Olá pessoal, vou falar com vocês hoje sobre esse caso da Serena Williams que está rolando aí na internet e mostrar como a narrativa e esse discurso do politicamente incorreto pode chegar a níveis bizarros, como esse que aconteceu na final desse campeonato de tênis. Nesse caso aqui, você vê que ela usou todas as narrativas possíveis para oprimir, sim, oprimir o juiz e controlar a narrativa sobre os fatos, por mais que esses fatos tenham sido completamente diferentes do que ela estava tentando colocar ali. Tá? Então ela usou empoderamento feminino, falou de mulher porque é mulher, falou de machismo, falou de sexismo, se vitimizou completamente, distorceu, manipulou, foi desonesta, tudo isso porque não soube lidar com os próprios erros, não soube lidar com opiniões divergentes, não soube lidar com as regras das quais ela concordou na hora de participar do campeonato. Super arrogante, autoritária, agressiva e usando todo esse discurso do politicamente correto. Tá? Então esse é o resultado. Esse é o resultado dessa narrativa que a esquerda está tentando colocar aí como uma narrativa válida para a nossa sociedade. É isso que termina acontecendo. Essas manipulações, essas distorções, esse vitimismo, essa desonestidade, isso é desonestidade. Tá? Então eu vou colocar aqui trechos da partida onde isso aconteceu. Vou mostrar as 3 faltas que ela cometeu e o que ela falou para o juiz e da forma que ela falou. Eu vou colocar e vou fazendo comentários. E assim a gente vai intercalando. Eu vou colocando a imagem do jogo e vou comentando em seguida. Então vamos lá. Hesitation. Serena drifted back and Osaka's lob just on the baseline. Carlos Ramos in the chair. If he gives me a thumbs up, he's telling me to come on. We don't have any code, and I know you don't know that, and I understand why you may have thought that was coaching, but I'm telling you it's not. I don't cheat to win. I'd rather lose. I'm just letting you know. It was a coaching violation. I guess it was a thumb. Pronto, vejam. Aqui ela comete um erro por ela própria no jogo. E aí o juiz percebeu que estava havendo algum tipo de comunicação entre ela e o técnico dela. Mesmo que seja de forma gestual. Parece que o técnico estava fazendo algum gesto para ela. E aí o juiz se incomodou com isso e entendeu que isso estava havendo algum tipo de orientação ali, que é proibido pelas regras do campeonato. Então ele chamou ela a título de advertência, dizendo para ela que ele estava tendo essa interpretação do que aconteceu. E então ali ela estava advertida por isso. É só uma advertência. As regras do campeonato dizem que na primeira falta você leva uma advertência, na segunda falta você perde um ponto e na terceira falta em diante você começa a perder um game para cada falta que cometer. Essas são as regras, certo? Então aqui ela cometeu a primeira falta dela. Na interpretação do juiz houve algum tipo de comunicação, mesmo que de forma gestual, entre ela e o técnico. E por isso ele penalizou ela, fez uma advertência a ela, foi a primeira falta. E aí quando ela percebeu isso, o comentário que ela fez já foi um comentário meio autoritário e ela já começou a moldar ali a narrativa vitimista dela. Ela chegou para ele e disse que o gesto que ele fez, ele fez um gesto de legal para ela, alguma coisa assim. Era só um gesto, não tinha nada de orientação nenhuma, nem esse tipo de coisa. Isso não estava acontecendo, certo? E que ela nunca faria isso. E agora vem. Porque ela não é uma trapaceira. Percebam, essa palavra é importante. Ela se vestiu de trapaceira
como se o juiz tivesse chamado ela de trapaceira, tá? Para deixar isso ali, ó, em sustentação emocional, caso alguma coisa viesse a acontecer. Então ela colocou isso de forma... Inicialmente ela só quis informar que eu não sou trapaceira e que esse tipo de coisa eu nunca faria. E aí já foi com esse posicionamento mais forte em relação ao árbitro, né? Tratando ele como se fosse ela que definisse a interpretação do jogo, né? E o juiz disse, tudo bem, mas eu interpretei dessa forma e você está advertida. Passou. E só para deixar claro, ela no intervalo entre um game e outro, ela continuou conversando com o juiz, falando com o juiz, dizendo que entendia, ela sabia porque ele tinha interpretado aquela falta, mas ela só queria esclarecer. Mas percebam, o importante aqui é ela dizer que entende porque o árbitro interpretou que houve uma falta ali, ou seja, ela tinha consciência que tinha recebido uma falta. E pelas regras, a primeira falta é uma advertência, a segunda falta perde ponto, a terceira falta em diante perde games. Certo? Então vejam, ela já tinha consciência que tinha recebido uma falta. Vamos seguir para a segunda falta. Serena will need a new frame. Smash that one. Back on serve. Williams leads 3-2. Second set, Osaka by 1 set to love. Code violation, racket abuse, point penalty, Mrs. Williams. Pronto. Aí tá a segunda falta. Ela quebra a raquete dela no meio da partida. Ela errou os pontos e perdeu o serviço com um erro próprio. Então, por raiva de ter perdido, ela simplesmente jogou a raquete no chão, quebrando a raquete. E aí, obviamente, isso é previsto nas regras, que quebrar a raquete é uma falta. Então aí ela recebeu uma segunda falta. E a segunda falta diz o quê? Perde um ponto. Ou seja, é um ponto que o adversário vai ganhar, de graça. Então vamos ver qual é a reação dela assim que o juiz mostra que ela recebeu essa penalidade. E é aqui que começa o show. É aqui que começa o show. Did not see that coming. And now Serena's confused by the score being called out. This is unbelievable. Every time I play here, I have problems. What? Yeah, that's a warning. I didn't get coaching. I didn't get coaching. O juiz explica para ela que ela quebrou a raquete, isso é uma falta, portanto ela estava recebendo a segunda falta dela, portanto perdendo o ponto. E aí ela deu uma de doida e quis dizer, sim, eu quebrei a raquete, mas isso é uma advertência. E como eu falei agora há pouco, ela tinha consciência que tinha levado essa primeira falta e agora está dando uma de doida dizendo que não, que essa seria a primeira falta dela. E começou a usar todas aquelas estratégias do discurso esquerdista, do vitimismo, e vai ficando cada vez mais ridículo. Vamos continuar para ver quais são as palavras que ela usa. I didn't get coaching. You need to make an announcement that I didn't get coaching. Pronto, veja, agora ela começa a dizer que ela não recebeu orientação, que não foi aquilo que aconteceu, que o juiz precisava fazer um anúncio oficial ali, dizendo que ela não tinha recebido orientação. Veja, ela está querendo mandar no juiz. Ela está dizendo o que o juiz tem que fazer. A interpretação do juiz e nada é a mesma coisa para ela. O que vale é a interpretação dela. E como eu disse ali atrás, ela sabia que ela tinha levado uma falta já. Portanto, essa já seria a segunda. E aqui está desconversando. Está sendo desonesta. E agora as coisas vão ficar mais feias ainda. I don't cheat. I didn't get coaching. How can you say that? Vejam, agora começou oficialmente o vitimismo. Ela começou a dizer que ela não trapassa, que ela não fez isso,
E pior, joga para cima dele. Como você é capaz de dizer que eu faço esse tipo de coisa? Veja, aí pronto, já colocou em cima dele o título de autoritário, de injusto, que está acontecendo alguma coisa, como se ele estivesse atacando ela, ou como se ele estivesse extrapolando as regras para desfavorecer ela de alguma forma. Veja, essa é a narrativa que ela está tentando colocar. E aqui vale um parêntese. Na retórica existe algo que a gente chama de falácia. Falácia é uma falha retórica, eu posso dizer assim. Mas é um tipo de recurso, um tipo de tática que é usado por pessoas, muitas vezes intencionalmente, muitas vezes de forma não intencional, mas acontece muito nos debates. É uma tática usada para você desvirtuar o mérito da questão, fugir do mérito da questão, para não ter que admitir que está errado, para não ter que assumir a responsabilidade pelo que fala, pelo que fez, para não ter que admitir que a sua tese ou a sua defesa é frágil, é falha e não se sustenta. Então as pessoas jogam falácias para tentar desviar o assunto do mérito e abafar essa situação. Nesse caso aqui, o que ela fez é o mais conhecido como a falácia do espantalho. Ela cria uma narrativa que em nenhum momento foi discutida, foi criada por alguém. Ela começa a atacar essa narrativa, que não foi mérito da questão em momento algum, e faz dessa narrativa como se essa narrativa fosse o centro da questão, fosse o mérito. E qual é a narrativa que ela criou aqui? Que ela não é trapaceira, que o juiz está chamando ela de trapaceira. Mas o juiz só aplicou a ela penalidades previstas nas regras, de acordo com os comportamentos dela, mediante a interpretação dele, que está ali para isso. É o juiz da partida. Então, ele não está chamando ela de trapaceira. É uma regra de conduta, simplesmente. Se você não cumprir, vai ter a penalidade. Acabou. Ponto. Mas aí ela seguiu com esse discurso, se vitimizando. E aí, com isso, ela coloca o juiz numa situação desagradável. Vamos seguir. Cheated in my life. I have a daughter and I stand what's right for her and I've never cheated. And you owe me an apology. You will never do it anymore. Pronto, veja. E aí agora começa o escândalo, o barraco. Começa o barraco, é quando você começa a ver aquela apelação ao emocional. Começa a gritar, começa a falar mais alto, começa a fazer umas caras mais de revoltada, de escandalizadas, e agora apelou, sabe, para a família. Eu tenho uma filha, eu não trapasso, veja, reforçando o espantalho que ela criou e deixando o juiz cada vez mais numa situação ruim. E, minha gente, o que é isso se não incitar o espectador, incitar a torcida contra o juiz? Me digam. É isso que ela está fazendo com esse tipo de narrativa, com esse tipo de postura. E começa a dizer agora que o juiz deve a ela uma desculpa. Estão percebendo? O juiz deve a ela uma desculpa. Ela fica reforçando, batendo isso o tempo todo. O juiz deve a ela uma desculpa. Ela que manda. É ela que decide. Estão entendendo? E aí, de forma completamente autoritária, gritando, apontando o dedo. Você me deve uma desculpa. Você me deve. Sabe? Totalmente desrespeitosa. O juiz podia fazer muito mais aí. Aí no intervalo do game, ela continua conversando. Ela senta ali naquelas cadeirinhas e continua falando. Continua falando. E agora ela começa a escalonar o vitimismo dela. E começa a dizer que você falar algo disso da minha pessoa? Como você pode falar uma coisa dessa da minha pessoa? Isso está errado, isso é errado. Vejam, percebem como ela manipula, como ela tenta jogar a narrativa contra o juiz, quando foi ela que errou. Foi ela que cometeu todos os erros e todas as infrações. Mas ela começa a jogar tudo contra o juiz.
começa a oprimir o juiz com autoritarismo, pretensão, petulância, arrogância. É isso que ela está fazendo aí. E é isso que a gente tem que lutar contra. Porque é isso que essa narrativa do politicamente correto, do empoderamento, esse feminismo extremista aí, é isso que acontece na prática. Essa é a situação. Isso é um absurdo. Veja, eu tenho repulsa de um comportamento desse. É muito desonesto. E ataca uma pessoa que está fazendo simplesmente o trabalho dele ali. É muito desonesto mesmo. E agora ela parte para um tipo de confrontação já aumentando o nível, ameaçando o juiz, dizendo que o juiz nunca mais ia pisar numa quadra de tênis por causa daquilo. Vamos lá. E aí chama o juiz de mentiroso. Mentiroso. Veja a quantidade de ataques que essa mulher joga para cima do juiz. E o juiz aguentando, calado. E aí tem uma hora que o juiz fica esperando a volta do game, ela fica lá sentada na cadeira dela. Aí ela vira para ele mais uma vez e diz: e aí, quando é que você vai me dar a minha desculpa? E diz assim: você me deve... Eu vou tentar imitar aqui a cara que ela faz. Você me deve uma desculpa. Diga. Eu me desculpo. Diga, vamos, diga. Veja o absurdo que foi isso. E aí o juiz diz: eu não tenho que me desculpar por nada. Aí ela faz: então não fale comigo. Não fale comigo. Foi ela que está falando, ela que está esperneando ali. Pronto, e aqui vem a terceira falta. No momento que ela se levanta para voltar para o jogo, ela olha para o juiz e diz que ele roubou um ponto dela. E por isso, ele, além de tudo, também é um ladrão. Ela chamou o juiz de ladrão. Blame when it's the person in the player box who is actually accused of something. Serena. E aí, o juiz anuncia a terceira falta. Obviamente, tá certo, tá corretíssimo. Corretíssimo. Terceira falta, perde um game. E aí vamos ver como ela responde. Agora ela vai surtar de verdade, vai fazer o circo maior ainda. Vamos ver. Was watching her coach give her a hand signal. Verbal abuse. And now Penalty, Mrs. Williams. Wow. Game penalty. be serving. There was some confusion. Osaka was serving at 4-3. Ramos just said game penalty. Correct. Oh my goodness, this is very unfortunate. E aí o juiz chama a Osaka, chama a Serena para avisar, deixar claro o que aconteceu. Qual é o comportamento da Serena? Ela dá uma gargalhada na cara do juiz, fica olhando para o público. Veja que comportamento, jogando o público mais uma vez, forçando o público a ficar contra o árbitro. E nessa hora aí já começa a ter umas vaias, né? Você vê que o público ela já começa a dominar aí a narrativa para o público. E aí pergunta se o juiz está brincando. Vê que sonsa, que sonsa. Como se o juiz estivesse brincando. Are you kidding me? Because I said you're a thief. Because you stole a point from me. But I'm not a cheater. Aí o juiz explica para ela: bom, você me chamou de ladrão, você está quebrando mais uma vez as regras. Eles chamam de abuso verbal, está lá nas regras, é isso. É uma falta. Ela recebeu a falta, foi a terceira falta dela e por isso ela está recebendo essa falta. E aí ela tenta justificar: eu lhe chamei de ladrão porque você roubou um ponto de mim. Como se fosse ela a juíza. Como se fosse ela que determinasse as regras e como tem que funcionar. Percebem a
pretensão, e aí volta com aquele discurso de eu não sou trapaceiro, eu não sou trapaceira. Sim, minha querida, ninguém disse que você era trapaceira, não. Você simplesmente quebrou as regras, certo? Leva a penalidade. Ponto. Pode escandalizar o que você quiser, pode chorar. Você está errada. Acabou-se. Aí veja o circo que ela começa a fazer. Eu disse a você para você se desculpar comigo e você não se desculpou. Veja, ela continua tentando jogar isso. É ridículo isso. Aí agora ela vai chorar e apelar para outros árbitros, eu acho que são assistentes ali, não sei quais são a função desse cara, mas é como se fosse um revisor, alguma coisa assim. Vai lá chorar para eles. Aí o cara vai entrar e vai conversar com o juiz. E aí o juiz explica para ele que ela chamou ele de ladrão e que por isso foi falta. Aí o cara diz, ela chamou ele de ladrão, ela tem que ser punida. E ela continua fazendo escândalo, começa a ameaçar choro, começa a falar com a voz trêmula, toda errada, e fazendo esse circo. E aí o povo vai caindo nessa conversa. Serena's asking for the referee. Osaka was ready to serve at 4-3. It was hard to hear over the crowd, but Carlos Ramos said game penalty. We said that the third code violation would lead to that. Correct. And now Brian Early, in his 39th year of working with the U.S. Open, his last year as a referee, is involved in something incredibly ugly. Ramos explaining to Early. Donna Kelso is in conversation with Serena, who's near tears now. Okay, she called me a thief. And I got to game penalty. Now the game penalty. She called me a thief. That is not right. Where are we now? That's So now we're at 5-2. Okay, and for calling you a thief. Okay. And that's not right. This is not fair. This has happened to me too many times. This is not fair. This is not fair. But to give me a point to lose a game for what we're saying, that is not fair. E aí começa a repetir, isso aconteceu comigo muitas vezes já, não é justo, isso está errado, lá, 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 lá. O árbitro vai lá e explica e reforça a postura do árbitro oficial da partida e diz, olha, ela chamou ele de ladrão, então não tem o que fazer. I mean, it's really not. É penalidade. Aí sabe o que ela fala? Aí começa, aí entra mais uma narrativa do politicamente correto, do empoderamento, né? As vítimas. Eu já vi que homens já falaram muito mais coisas aqui e nada aconteceu. You know how many other men do things that are, I don't think they do much worse than that. This is not fair. There's a lot of men out here that have said a lot of things, and because they're men, that doesn't happen to them. E aí fica com esse discurso sexista, barato, desonesto, usando isso para manipular a narrativa. Não tem sustentação nenhuma. Aí começa a dizer em tom choroso, é porque eu sou uma mulher, não é isso? É porque eu sou uma mulher, é por isso que vocês estão tirando um ponto de mim. Veja, é porque eu sou uma mulher. Veja o nível que chegou. Aí do outro lado tem outra mulher. O juiz está favorecendo uma mulher em detrimento de outra mulher, e é porque ela é mulher que ela está sofrendo a punição. E aí com isso tudo, sabe o que ela faz? Ela joga o público todinho contra o juiz. Achar que o juiz está abusando, achar que o juiz está sendo injusto, achar que o juiz está sendo de alguma forma machista. A galera começa a vaiar, o juiz fica numa situação completamente oprimida. O que é que ela está fazendo aí? Oprimindo um inocente. Oprimindo um inocente.
uma pessoa que só está cumprindo o papel dele e está cumprindo corretamente. As regras são claras, o que ela fez está errado, acabou, ponto final. Ela tem que assumir e parar de chororô. Ela quer ganhar no grito. Ela quer ganhar no grito. Como se ela fosse a dona. Imagina, agora, dá poder para uma pessoa dessa? Dá poder para uma pessoa dessa? Se ela faz isso porque ela começa esse teatro todinho porque perdeu um ponto, ela cria essa narrativa todinha porque não pode assumir que cometeu um erro, ao ponto de transformar uma pessoa inocente em culpada, injusta, em machista, em sexista. Porque é isso que vão começar a dizer, é isso que o pessoal vai pensar com base nesse discurso dela. É isso. E aí ela continua reforçando, tentando colocar essa narrativa de que ela está sendo vítima de preconceito de gênero, porque ela é mulher, é por isso que está acontecendo esse tipo de coisa, né? É um sexismo. E diz que homens já falaram coisas muito piores. E aí os próprios comentadores falam, até uma mulher que está lá comentando fala que homens já falaram coisas piores. Mas aí eles não chegam à terceira falta. Eles falam, recebem a advertência, a primeira falta, e param. Mas ela não. A Serena Williams, não. Ela não pode receber isso. É inadmissível, porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela é oprimida, né? Aí ela agora oprime todo mundo que for contra ela, oprime todo mundo que discordar dela, né? Porque essa é o que a gente pode deduzir desse comportamento que ela está tendo. É impossível discordar dessa mulher. Se você discordar dela, ou se por acaso tiver alguma situação que você tenha poder para dar alguma advertência ou falar alguma coisa, ela não vai assumir o erro, ela vai tentar transformar você em culpado, fazer com que todos os outros achem que você é o culpado, e ela é a inocente, ela é a vítima. Estão percebendo o quão perigoso isso é? Então vejam, esse tipo de narrativa está na esquerda no nosso país. É isso que eles tentam fazer em todas as camadas, em negros, em mulheres, na homossexualidade. É claro que existem aí uma parcela preconceituosa aí na sociedade que a gente tem que corrigir, mas a sociedade já não é mais a favor disso. A sociedade como um todo luta contra essas pessoas que são injustiçadas diante de algum tipo de preconceito. Mas só que o que a esquerda faz? A esquerda pega essa narrativa, expande, exagera, coloca muito poder em cima dessa narrativa, ao ponto de oprimir outras pessoas, ao ponto de já começar a oprimir os outros. É o caso que a gente acabou de ver aqui. Essa mulher conseguiu jogar todo o público da partida contra o árbitro, chamou ele de ladrão, chamou ele de mentiroso, ameaçou ele dizendo que ele nunca mais ia pisar numa quadra de tênis de novo, ficou apontando o dedo na cara dele, dizendo que ele devia a ela uma desculpa, que ele tinha que pedir a ela uma desculpa, mandando ele dizer que ele estava errado. Vejam, que absurdo um negócio desse. Esse tipo de coisa não pode passar. E aqui a gente pode usar o discurso deles, né? Não passarão com esse tipo de coisa. Vamos expor cada vez que vocês fizerem esse tipo de desonestidade. Nós vamos expor. Beleza? Então é isso e vamos em frente.